Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Foi publicado no Observador da Direitinha mais um excelente artigo da autoria do professor João Pedro Marques. Artigo que, dada a sua pertinência e relevância no contexto da guerra cultural em curso, irei ler e comentar dentro de alguns segundos. Aqueles que ainda não souberem quem é o professor João Pedro Marques, falha grave, devo dizer, devem ver o vídeo Ajustando a História à Vontade do Freguês, que eu publiquei aqui neste canal no passado mês de janeiro, e no qual eu faço um breve resumo do currículo académico, literário e jornalístico do professor. Como a maioria daqueles que veem os meus vídeos não passa sequer dos primeiros 3 minutos, faço desde já uma advertência. Eu compreendo perfeitamente que eu não sou tão eloquente como o engenheiro João Tilly, nem tão bonito como o Gonçalo Sousa ou como o Miguel Macedo. Mas, neste seu artigo que vos irei ler a seguir, intitulado "É falso que Portugal tenha sido responsável por 50% do tráfico transatlântico", o professor João Pedro Marques providencia-nos vários argumentos contra as mentiras da esquerda. Em particular, contra a mentira infame de que os portugueses foram responsáveis por metade do tráfico de escravos transatlântico. Os tais 6 milhões de escravos que personagens sinistras como a Joaquina e o Mama aqui nos querem à viva força impingir. Mentira ignominiosa, que está a ser repetidamente papagueada pelos canalhas de extrema-esquerda, como estratégia de culpabilização coletiva e amordaçamento dos portugueses que se opõem à imigração de fronteiras escancaradas. É, pois, de suma importância que saibamos munir-nos destes argumentos e factos históricos que o professor João Pedro Marques tão industriosamente nos providencia, para que, quando estivermos em confronto direto com os anti-portugueses odiosos, possamos desconstruir as mentiras e as narrativas que eles tão insistentemente querem fazer vingar, não obstante a sua manifesta falsidade. Por isso apelo àqueles que não têm paciência para me ouvir, e eu compreendo perfeitamente que não me achem o tipo mais interessante do mundo, que tentem pelo menos ler o artigo do professor, que é de acesso livre no Observador da Direitinha, e cujo link ou hiperligação eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sem mais demora, vou então dar a palavra ao professor João Pedro Marques. Aproveitem, caros amigos, aproveitem que é de graça. Na década de 1980, dando seguimento ao trabalho pioneiro de Philip Curtin, o historiador David Heltis, nascido no Reino Unido, começou a fazer um levantamento exaustivo do tráfico transatlântico de escravos. Pontos de embarque na costa de África, número de transportados, taxas de mortalidade durante a travessia do Atlântico, zonas de desembarque e número de desembarcados nas Américas. Depois, com a colaboração de David Richardson e de outros colegas, Eltis ampliou e aprofundou este trabalho inicial e construiu uma extensa e importante base de dados, a Slave Trade Database, em português Base de Dados de Tráfico de Escravos, que faz, de certa forma, a radiografia muito completa do comércio negreiro e que está disponível online, de forma que qualquer pessoa a ela poderá aceder. Interrompo aqui o professor João Pedro Marques para dizer que também vou deixar o link para a tal base de dados de tráfico de escravos na descrição deste vídeo. Continuando a ler. Em Portugal, a esquerda woke tem feito um uso recorrente desta base de dados a fim de fundamentar os seus pontos de vista, procurando, por seu intermédio, dar uma chancela de credibilidade científica e histórica. O professor João Pedro Marques colocou as palavras científica e história entre aspas. Notem bem. Dar uma chancela de credibilidade científica e histórica a discursos e raciocínios que são, fundamentalmente, políticos e ideológicos. Todavia, para usar com rigor a Slave Trade Database, é aconselhável ter os olhos e o espírito abertos, coisa que os opinadores da esquerda woke geralmente não têm. Por isso caem frequentemente em erro por desatenção, por não compreenderem integralmente aquilo que estão a ler ou por razões menos inocentes que me abstenho de qualificar. Interrompo novamente a leitura do artigo do professor para sublinhar que, infelizmente, são as tais razões menos inocentes que prevalecem na esmagadora maioria dos casos. É que, quando as pessoas estão de boa fé, a desatenção e a incompreensão desaparecem com a leitura e o confronto com os factos históricos. Já nas pessoas de má fé, como é invariavelmente o caso dos neomarxistas anti-portugueses, a leitura dos textos e o conhecimento dos dados factuais apenas agravam a sua arrogância e o seu antagonismo para com os adversários, porque no fundo, para essa gentalha parasítica, não se trata de estar do lado da verdade histórica, mas sim do lado dos inimigos de Portugal.
e contra os portugueses. Provavelmente, o professor João Pedro Marques sentiu-se obrigado a suavizar a sua crítica dos esquerdistas porque a razoabilidade, a educação e a elevação moral e ética impedem as pessoas da sua idade, currículo académico e carreira intelectual, de atribuírem aos seus adversários a maldade como única motivação. Para além de que, sendo uma figura pública, o professor João Pedro Marques não pode denunciar demasiado os esquerdistas sem correr o risco de perder em definitivo o seu já reduzido púlpito mediático. Já eu, que me posso dar ao luxo de não seguir as regras de etiqueta estabelecidas por uma elite de traidores que me declarou guerra, a mim e ao meu povo, posso dar-me ao luxo de não misturar elevação com educação. E afirmo à vontade que os esquerdistas anti-portugueses são movidos única e exclusivamente pelo ódio doentio ao nosso povo e à nossa história. E qualquer pessoa que, fora das circunstâncias em que se encontra o professor João Pedro Marques, ainda insiste em qualificar a sua perfídia como desatenção ou como incompreensão, peca manifestamente ou por ingenuidade ou por uma hipocrisia absolutamente condenável. Mas continuemos a ler, que a melhor parte do artigo vem agora. É cansativo ter de corrigir repetidamente a forma abusiva e desatenta como Fernanda Câncio, Daniel Oliveira e vários outros têm recorrido a essa base de dados, procurando atirar para o espaço mediático números bombásticos e culpabilizadores de Portugal. Mas é importante fazê-lo para tentar evitar que mentiras muitas vezes repetidas acabem por se tornar verdades aos olhos da opinião pública. Tornou-se por isso inevitável fazer algumas considerações sobre o mais recente texto de Cristina Roldão nas páginas do Público. De facto, nesse artigo, a socióloga e ativista afirmou, e cito-a, que Portugal foi responsável por cerca de 50% do total do tráfico transatlântico de 12 milhões de africanos. Portanto, 50% de 12 milhões seriam os tais 6 milhões. É engraçado como este número continua a surgir, seja neste contexto, seja noutros. 6 milhões. Sim, um número redondo e bastante desagradável. Mas continuando, poderá haver quem ache estranho que, após 5 anos de debate público sobre a temática do tráfico de escravos e da escravidão, ainda haja pessoas pretensamente informadas que afirmem coisas destas. Se estivéssemos a debater história, a persistência de tais erros seria certamente muito desanimadora. Mas este debate não é sobre história, pois aquilo que move os ativistas woke não é o conhecimento rigoroso do passado, mas sim a imposição de uma ideologia e o atingimento de metas políticas. E nesse campo, as distorções dos factos e da verdade são, mesmo quando involuntárias, moeda corrente. É o que sucede neste caso. Eu acredito, é a hipótese mais benigna, que Cristina Roldão não esteja de má fé e seja apenas distraída. É que durante os 5 anos de debate, mostrou-se por diversas vezes que esses quantitativos, esses supostos 50%, estavam errados e resultavam de um grosseiro erro de leitura da Slave Trade Database. De facto, na ânsia de culpabilizarem Portugal, de aumentarem as suas culpas, os ativistas woke responsabilizam o país não apenas pelos seus atos e políticas, mas também pelos do Brasil, que, como sabemos, a partir de 1822 a 25 deixou de ser colónia portuguesa e se tornou um país independente. Como qualquer leitor que não tenha o cérebro e o coração infectados pelo vírus do wokeismo facilmente perceberá, Portugal não pode ser historicamente responsabilizado por medidas que um outro país, ainda que ex-colónia sua, tomou ou deixou de tomar sobre esta ou qualquer outra matéria. Da mesma forma que os governos de Lisboa posteriores a 1975 não podem ser responsabilizados pelas opções políticas de Luanda ou de Maputo. Claro que, para ser justo, há que reconhecer que na base da eventual distração da Cristina Roldão está, também, uma particularidade ou viés da Slave Trade Database, em que a socióloga se apoiou para fazer a desatenta afirmação que fez. E, efetivamente, os criadores daquela base de dados decidiram agregar os quantitativos de Portugal e do Brasil. Também agregaram os quantitativos de Espanha e do Uruguai. Mas quando chegaram aos quantitativos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos da América, seguiram outro critério e resolveram desagregá-los. Nas tabelas, esses dois países aparecem em 2 colunas separadas, ao contrário do que sucede com Portugal e Brasil, ou com Espanha e Uruguai, que surgem amalgamados numa coluna só, ainda que nela esteja referido que se trata do somatório de 2 países. Assim, se os quantitativos portugueses e espanhóis estão inflacionados por inclusão dos valores relativos às suas ex-colónias, os dos britânicos estão comparativamente subavaliados,
porque a eles se subtraíram os números da importação norte-americana, tanto no tempo em que essas regiões ainda eram colónias suas, como naquele em que já constituíam uma nação independente. Enfim, inconsistências de método que não cabe aqui analisar, mas que podem induzir em erros ativistas mais fanáticos ou mais distraídos, e que constituem, neste último caso, uma circunstância atenuante para o eventual engano de Cristina Roldão e de outras pessoas de idêntica militância e área política. Em suma, tudo somado e devidamente expurgado das agregações enviesadas da Slave Trade Database, Portugal foi responsável não pelos 50% do tráfico transatlântico que Cristina Roldão lhe quis atribuir, mas por 35%, a Grã-Bretanha por 27%, a França por 11%, o Brasil, de 1825 em diante, por 10,7%, etc. Esta é a verdade histórica, ou seja, aquilo que o nível atual do conhecimento histórico nos permite afirmar e que qualquer pessoa que queira consultar aquela base de dados e fazer as contas poderá confirmar. A outra, a de Cristina Roldão, é a versão alternativa da história, a versão com adulterações grosseiras, sem ponta de rigor, com números martelados que a esquerda woke quer impor nas nossas cabeças e no nosso ensino secundário. O artigo do professor João Pedro Marques termina aqui, mas este vídeo ainda não. É que os leitores do Observador da Direitinha deixaram vários contributos interessantes nas caixas de comentários, e eu quero partilhar aqui alguns deles, por me parecerem acrescentar ainda mais pontos relevantes ao já excelente texto do professor. Ao contrário do que aconteceu noutros vídeos, eu não vou poder divulgar os nomes dos autores desses comentários, porque a direção do Observador da Direitinha achou por bem escondê-los dos não assinantes do jornal. Vá-se lá saber porquê. Veja então uma pessoa que apenas posso identificar pela letra N. A esquerda woke vive e propaga-se melhor em condições de abjeção intelectual e embutamento moral. Daí ser para ela tão importante turvar as consciências quando ainda estão em formação, produzindo cidadãos cujo desenvolvimento desemboca numa sorte de dispraxia cívica, sendo incapazes de conceber ou considerar ideias e visões do mundo diferentes das suas, e de apreciar o valor da dúvida e da dialética na busca da verdade. Por outras palavras, a esquerda woke cria escravos. Exatamente, caro ou cara N. E é por isso que os ativistas como a Fernanda Câncio, o Daniel Oliveira, o Mamadou Ba, a Joacine Catar Moreira e a Cristina Roldão, entre muitos outros, convém sempre sublinhar, insistem em querer adulterar os programas escolares da disciplina de História, para além de defenderem com unhas e dentes a lavagem cerebral que representa a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. O objetivo deles é produzir futuros eleitores submissos e mentalmente incapazes de se libertarem do fardo da culpa por um passado do qual nunca fizeram parte, mas cuja pena intergeracional terão forçosamente de pagar, abdicando voluntariamente dos seus próprios direitos e liberdade. Próximo comentário. A história é para conhecer o passado, não para julgar os antepassados. Penalizarmos-nos pela escravatura de que Portugal beneficiou nos séculos XV a XIX é ignorar que esse tráfico existiu por milhares de anos. Dele beneficiaram os que puderam, e nem o Papa se lhe opunha. Bem, em primeiro lugar, Portugal não beneficiou da escravatura. As elites portuguesas em cada época é que beneficiaram. Fazer esta distinção é de extrema importância, porque a esmagadora maioria da população portuguesa era absolutamente miserável e sujeita a condições de vida que pouco ficavam a dever aos seus próprios escravos, em termos de precariedade e de brutalidade. Só uma muito pequena minoria de portugueses abastados possuía escravos. Os outros tinham de fazer pela vida, de trabalhar de sol a sol, à chuva e ao vento, sujeitos à fome, à doença e aos caprichos da fortuna. Para não mencionar o dever de obediência estrita aos proprietários das terras onde trabalhavam, sob pena de castigo severo, ou até de morte. Porque as pessoas de hoje em dia, mesmo no lado direito do espectro político, parecem esquecer-se que Portugal foi, durante a maior parte da sua história, um país predominantemente rural e agrário, e que os benefícios económicos das rotas comerciais marítimas estabelecidas com o Oriente, numa primeira instância, e depois com o Ocidente transatlântico numa fase posterior da empreitada colonialista portuguesa, não chegaram a todos os portugueses por igual. É por isso que esta conversa sobre escravatura é muito mais complicada do que os tarados dos esquerdalhos nos querem fazer crer. Meter todos os portugueses no mesmo saco é extremamente injusto, mesmo que nos cinjamos apenas aos portugueses do passado. Até porque também houve muitos africanos que enriqueceram desmesuradamente, raptando os seus próprios irmãos de raça das suas aldeias natais e vendendo-os posteriormente aos traficantes europeus.
Aliás, houve outro comentador que observou isso mesmo. Ora, reparem, os chefes africanos vendiam como mercadoria os seus irmãos de raça. Não se fala nestes itinerários dentro do continente para só se falar nas rotas. Rotas marítimas, subentende-se. Escamotearem o lado da venda pelos africanos para só falarem do lado da compra cheira à má consciência. A medievalismo autoflagelador. Porque não se tratam, em vez de fazerem uma figura miserável. Excelente conhecedor do assunto, José Capella, imagino que este comentador se esteja a referir ao historiador que morreu em 2014 e que também publicou vários livros acerca da escravatura, José Capella também referia, entre amigos, os casos dos negros que se vendiam como escravos a brancos, a fim de se eximirem ao arbítrio matador dos seus chefes de tribo. Como escravos de branco, tinham a vida salva. E tantas coisas mais. O próximo comentador observa ainda que as críticas dos esquerdistas à escravatura incidem apenas sobre o tráfico de escravos transatlântico feito pelo Ocidente, quando houve, ao longo da história, muitas outras formas de tráfico. Diz ele então, temos de processar a Itália pela responsabilidade de 90% da escravatura na Antiguidade e pela aculturação abusiva de quase toda a Europa e do Médio Oriente no mesmo período. Os persas, os maias, os zulus, os árabes, ninguém escapa. Mentira, porque a expansão imperial russa e chinesa tem de ser ilibada, pois estão a trazer ao mundo o progresso, a civilização, a harmonia, numa palavra, o socialismo. Este ponto levantado por este comentador é absolutamente crucial. Os esquerdalhos estão constantemente a flagelar a nossa história pelos pecados do passado, mas depois nunca aplicam os mesmos critérios condenatórios aos pecados cometidos pelas outras civilizações. Pecados em tudo semelhantes, ou até piores, sublinhe-se bem. Esta dualidade gritante deveria, só por si, dizer-nos imediatamente que não estamos a lidar com gente bem-intencionada, idónea e isenta, mas sim com um conjunto de pessoas sinistras, cujo objetivo primordial consiste em diabolizar e penalizar única e exclusivamente a nossa civilização e o nosso povo. Porquê? Porque é a nossa cultura e o nosso povo que eles pretendem destruir, não as outras culturas e os outros povos. E porquê é que nos pretendem destruir? Porque, como este comentador bem observou, os neomarxistas aspiram à implantação de um regime político totalmente diferente daquele que temos hoje na Europa e na América do Norte, e muito mais semelhante àquele que vigora nos países dos povos que eles se abstêm de criticar. Não é por acaso, por exemplo, que o primeiro-ministro canadiano, o Justino Trudeau, elogiou publicamente o sistema de crédito social chinês, um verdadeiro pesadelo orwelliano, em que os cidadãos perdem direitos se ousarem criticar ou afrontar de alguma forma o regime. Os líderes ocidentais estão apostados em importar o sistema chinês, mesmo que não na sua totalidade, em abolir a ordem política democrática vigente e substituí-la por formas de governo muito mais próximas do totalitarismo. O próximo comentário também é muito pertinente. Passo a citar. Engana-se o articulista apenas em duas coisas. O articulista é o professor João Pedro Marques. Quer o erro na elaboração da base de dados quanto aos números de Inglaterra e do GEUA, quer a citação dos números de Portugal e de Espanha nessa mesma base de dados pelos fanáticos de esquerda nos média, não são erros involuntários do criador daquela, isto é, do criador da base de dados, e dos artigos destes, isto é, os artigos dos fanáticos de esquerda. Não. Ambos são mentiras camufladas, a primeira pela arrogância dos ingleses, que é proverbial, e a segunda pelo fanatismo esquerdista que move os respectivos comentadores citados no artigo, e que de resto nem se particularizam neste tema. Muito bem observado por este comentador. Eu não tenho a menor dúvida de que os autores da base de dados fizeram a tabela desta forma de propósito. Não é apenas uma questão de arrogância, mas sobretudo uma questão de desonestidade intelectual. Esta tabela foi feita de forma a sobressair os números dos portugueses e dos espanhóis, atenuando o impacto dos números ingleses e dos norte-americanos. É aquilo a que nós, portugueses, chamamos sacudir a água do capote, desviando a atenção para outro lado, neste caso, para o nosso lado. Vamos ler mais um comentário, que isto está interessante. O senhor ou senhora P observa que a tentativa de adulterar números, neste caso de inflacionar, para influenciar a opinião pública é absolutamente abjeta e tacanha, uma manobra facilmente desmontada pelo autor do artigo. No entanto, a crítica maior a fazer é ao uso da falácia de Parménides pelos ditos cientistas sociais. Os novos historiadores não contextualizam devidamente, usando a meia-verdade, e olham para o passado com os cânones morais do presente. Na recente polémica em torno da disciplina de cidadania e desenvolvimento, ninguém se apercebeu de um pormenor. No argumentário dos defensores da obrigatoriedade da disciplina, pessoas como Daniel Oliveira e Isabel Moreira vieram dizer que também não concordavam com as aulas de História.
Sem se aperceberem, ou não, estavam apenas a apresentar diferentes táticas para o mesmo objetivo estratégico. Numa disciplina facultativa recentemente criada, facilmente se mudam conteúdos e se passa à obrigatoriedade. Com uma disciplina que tem por base a ciência histórica, a coisa é diferente. Daniel e Isabel não vão retirar os filhos das aulas de história, nem vão pedir que passem a facultativas. Vão esperar que os programas da disciplina de História sejam reformulados ao gosto dos arautos e prosélitos do politicamente correto, que já dominam vastas áreas dos centros de saber. É para isso que existem think tanks, institutos e centros de estudos, cheios de ativistas políticos que se apresentam como cientistas, a produzirem conhecimento e discurso dito científico, ao serviço de agendas políticas. Excelente comentário. Excelente comentário mesmo! Haja alguém que compreenda aquilo que realmente se está a passar com o nosso sistema educativo. Porque os esquerdistas não agem por ignorância ou por descuido, muito menos por incompetência. É preciso deixarmos de arranjar desculpas para estes estafermos, que nos odeiam mortalmente, e de insistirmos em ver ingenuidade e incapacidade onde claramente não as há. Os esquerdistas agem de uma forma perfeitamente deliberada e calculada, por convicção ideológica, por ódio ao Ocidente, por vingança e por maldade. Por pura maldade. Não há outra conclusão possível, porque reparem, os supostos erros dos ativistas de esquerda são sempre, mas sempre no mesmo sentido. Sempre contra Portugal e contra os portugueses. Eles nunca eram contra os inimigos de Portugal e dos portugueses. Isto é, as suas supostas desatenções, imprecisões, falta de rigor e incompetência nunca prejudicam a imagem, a história e as aspirações dos inimigos de Portugal. Pelo contrário, os ativistas eram sempre, mas sempre contra nós e a favor dos nossos inimigos. E é por isso que não tenho qualquer dúvida da sua perfídia. Não se trata de cometer erros, trata-se de implementar uma estratégia política muito concreta e bem definida, cujo objetivo é, invariavelmente, fazer com que Portugal e os portugueses sejam o mais mal vistos e o mais odiados possível. O plano deles é usar a escola e o ensino não como instituições de instrução, muito menos como locais para aprender a pensar de forma crítica, mas como ferramentas de doutrinação ideológica, como veículos de produção dos futuros militantes neomarxistas das próximas gerações. Eles querem, no fundo, usurpar a nobre função das nossas escolas e universidades, pagas com o dinheiro dos nossos impostos, e usá-las para lavar o cérebro das nossas crianças, adolescentes e jovens adultos, e ensiná-los a odiarem-se, primeiro a si mesmos e depois à nossa história, à nossa cultura e ao nosso povo, para que finalmente se transformem em autómatos esquerdistas, inconscientes mas fanáticos, em papagaios propagandistas militantes das tretas neomarxistas, que ficam todos indignadinhos e rasgam as suas próprias vestes enfurecidamente perante a mínima observação, discordância ou até mesmo perante um facto perfeitamente demonstrável, só porque esse facto contraria a mundivisão antiportuguesa criminosa que lhes foi embutida desde a tenra idade. É esse o grande objetivo dos Daniéis Oliveiras, das Isabéis Moreira, dos Ruiz Tavares, das Fernandas Câncio, dos Franciscos Louçã, dos Mamadou Bá, das Cristinas Roldão, dos Ascêncios Simões e de tantos outros canalhas da extrema-esquerda. E devo dizer-vos que me choca, mas é que me choca mesmo, que esta gentinha possa distorcer e conspurcar a nossa história sistematicamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem que haja praticamente contraditório, sem que haja indignação pública generalizada e um rebater contundente das suas mentiras e falácias. As pessoas como o professor João Pedro Marques são cada vez mais raras. E entre a direita que devia ter como um dos seus grandes objetivos a preservação da nossa cultura e identidade, impera uma atitude de acatamento, de medo e de um silêncio flagicioso, quando não de cumplicidade criminosa com a escumalha anti-portuguesa. Que diferença há, por exemplo, entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o António Costa, no que respeita à questão da escravatura? Ou entre o cosmopolita e globalista Coutinho de Figueiredo e o Xuxa antidemocrata e extremo-esquerdista Santos Silva? Nenhuma, evidentemente. No que respeita à nossa identidade, eles estão todos de acordo e acham todos que ela deve ser destruída, para que Portugal se transforme em mais um pequeno feudo da nova ordem globalista e os portugueses em seus resignados vassalos, sem passado e sem futuro. Mas depois ficam todos muito admirados pelas pessoas votarem no Chega,
Como se uma pessoa com o mínimo de respeito por si própria e por Portugal pudesse votar no PSD ou na Iniciativa Liberal. Já nem menciono aquela coisa ridícula chamada CDS e que a mim já só me dá vómitos, de tanta cobardia e falta de caráter que caracteriza os seus militantes e, sobretudo, dirigentes. Mas que escolha temos nós, os portugueses, se não votar no único partido que ainda nos vai defendendo e denunciando todos estes atentados contra a nossa identidade, mesmo que as intenções a longo prazo dos seus dirigentes ainda não sejam bem claras? Não temos alternativa. Os outros partidos de direita, se é que ainda podemos incluir o PSD, a IEL e o CDS nesse lado do espectro político, têm sido absolutamente inúteis na defesa do nosso país. Dá até a sensação que eles não querem saber de Portugal e dos portugueses para nada. Rigorosamente para nada. E a este propósito, isto é, a propósito da inutilidade crescente da nossa direitinha, vou ler um comentário que contém uma pergunta que tenho visto recorrentemente nos jornais e na blogosfera da direita, e que já me começa a irritar de tão repetida que tem sido, porque a resposta a essa pergunta devia ser absolutamente óbvia para qualquer pessoa realmente de direita. Diz então a comentadora: obrigada por mais uma excelente lição de história. Quanto a esses ditos ativistas, não lhes presto qualquer atenção. Já deixei de ler o Público há muito tempo, pois não o considero um jornal minimamente credível. Por que será que o dono do continente perde todos os anos imenso dinheiro com esse jornal? Realmente, por que é que será, caros amigos? Por que é que será que os herdeiros do Belmiro continuam a atirar o seu dinheiro para o buraco sem fundo, que é o abominável afropúblico? É um mistério, pá. Um enigma. Um problema tão complexo e impenetrável que nem os nossos melhores cientistas o conseguirão resolver no futuro próximo. Eu juro-vos, cada vez que leio esta pergunta, e já ali pelo menos dezenas de vezes nos últimos anos, dá-me vontade de esmurrar o meu monitor. Porra! É assim tão difícil perceber que no que respeita à nossa demografia, à nossa história, à nossa identidade, o objetivo dos globalistas é exatamente o mesmo dos credistas. É assim tão difícil de perceber? O Grupo Choné perde dinheiro com o afropúblico porque o Grupo Choné quer exatamente o mesmo que os jornalistas do afropúblico. É tão simples quanto isso. Por motivos diferentes dos credistas, é certo, mas querem exatamente o mesmo. Metam isto nas vossas cabeças, ó direitinhas. Os herdeiros do Belmiro, tal como os propagandistas do jornaleco que eles continuam a sustentar prejuízo atrás de prejuízo, querem ambos um mundo sem fronteiras, habitado única e exclusivamente por populações mestiças, ignorantes da sua história, desconhecedoras dos feitos, da cultura e das tradições dos seus antepassados. Ou ainda pior, conhecedoras, mas odiadoras da cultura e das tradições dos seus antepassados. Mas porquê? Porquê que os donos da Choné haviam de querer isso? Não faz sentido, ó Afonso. Pelo contrário, seus palermas, faz todo o sentido. Ponham-se no lugar dos administradores do continente e pensem qual seria a melhor forma de aumentar as vossas vendas e receitas no futuro. Em primeiro lugar, é preciso identificar o tipo de clientes dos supermercados do grupo. Essa parte é fácil. Nos países desenvolvidos, a esmagadora maioria dos agregados familiares faz as suas compras em supermercados e em centros comerciais, independentemente do seu rendimento familiar. Não sou eu que o digo, há vários artigos escritos sobre o assunto, como por exemplo este, publicado pelo Serviço de Investigação Económica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ou seja, tanto as pessoas mais pobres como as pessoas mais ricas vão regularmente aos supermercados, o que significa que praticamente toda a população residente em Portugal, pelo menos aquela que vive nos centros urbanos e arredores, tem potencial para ser cliente dos supermercados continente. Mas agora há aqui uma nuancezinha. Nem todas as famílias ganham o mesmo, pelo que nem todas as famílias gastam o mesmo nos supermercados. Por exemplo, temos aqui este gráfico de barras verdinhas e amarelinhas, produzido pelo Serviço de Investigação Económica do Gabinete Federal de Estatísticas dos Estados Unidos da América, que é mais ou menos o equivalente norte-americano do nosso Instituto Nacional de Estatística. Este gráfico mostra que, de facto, as pessoas mais ricas gastam mais nos supermercados do que as pessoas mais pobres. Se olharmos para as barrinhas de cor verde, que são aquelas que representam a despesa anual em bens alimentares correspondente a cada quintil salarial familiar, cifradas em dólares no eixo vertical da esquerda, verificamos que as 20% de famílias mais ricas dos Estados Unidos gastam mais do triplo do que gastam as 20% de famílias mais pobres dos Estados Unidos. As barrinhas amarelas, por seu lado, dizem-nos que as 20% de famílias mais pobres gastam quase 30% do seu salário em bens alimentares, eixo vertical da direita, enquanto as 20% de famílias mais ricas gastam pouco mais do que 5% do seu salário nos mesmos bens.
Ora, muitos direitinhas, ao olhar para este gráfico e para outros do género, exclamam imediatamente: estes dados mostram que os donos do continente têm todo o interesse em que haja mais pessoas ricas em Portugal, porque as pessoas ricas gastam mais nos supermercados do que as pessoas pobres. Zá! E daí não percebem o porquê de o grupo Choné enterrar o seu dinheiro no jornaleco despoduradamente neomarxista. Parece-lhes um contrassenso, parece-lhes o capitalismo a financiar a sua oposição, o seu inimigo mortal. Só que este raciocínio dos direitinhas é falacioso por um motivo muito simples. Os ricos não se criam por decreto. Na melhor das hipóteses, pode-se apelar à criação de legislação que, ao produzir as condições económicas favoráveis, conduzirá à criação de riqueza. Mas essa criação de riqueza levará sempre muitos anos, ou até mesmo décadas, se não mesmo gerações inteiras. E os administradores da Choné, ao contrário dos azelhas dos direitinhas, sabem disto perfeitamente. O ideal para eles seria de facto que houvesse mais gente rica em Portugal, mas produzir riqueza é difícil e muito demorado. E como eles têm de apresentar resultados pelo menos todos os anos, quando não todos os trimestres, não podem dar-se ao luxo de esperar tanto tempo. Porque os ricos não se criam por decreto, mas os imigrantes sim. Basta mudar a legislação um bocadinho que os imigrantes aparecem logo a seguir. E a chave deste mistério da Choné continuar a sustentar o afropúblico reside precisamente aqui. Apesar dos imigrantes serem em média mais pobres do que os portugueses, é possível aumentar o número de imigrantes facilmente, enquanto não é possível aumentar o número de portugueses, sobretudo de portugueses ricos, com a mesma facilidade. Por outras palavras, os administradores do grupo Choné sabem que é muito mais fácil aumentar o número de pessoas aqui e aqui do que o número de pessoas aqui e aqui. Como? Muito facilmente, escancarando as portas de Portugal ao resto do mundo. É que apesar de gastarem muito menos no supermercado do que os portugueses, os imigrantes que ainda não vão ao supermercado são muito, mas muito mais numerosos do que os portugueses, sobretudo aqueles imigrantes que ainda nem sequer se encontram em Portugal. Ou seja, a vastidão demográfica dos imigrantes compensa largamente o seu poder de compra mais baixo. É por isso que, do ponto de vista dos administradores do continente, é preferível que haja cada vez mais imigrantes em Portugal, porque são eles, os imigrantes, o principal vetor do aumento das suas receitas no futuro. E a tudo isto ainda se junta o facto de que o Grupo Choné, tal como muitos outros grupos empresariais em Portugal, tem todo o interesse em empregar imigrantes, uma vez que os imigrantes, pelo menos os imigrantes recém-chegados, aceitam sujeitar-se a trabalhos mais degradantes do que os portugueses e a receber salários mais baixos do que os portugueses. Percebem agora, ó direitinhas? Estão a ver porque é que o Grupo Choné tem todo o interesse em que Portugal receba cada vez mais imigrantes? E, concomitantemente, tem todo o interesse em sustentar um jornal tão execrável como o Afropúblico? Percebem agora? Até vos digo mais, ó direitinhas parolos, eu não me surpreenderia, não estou a dizer que é isso que acontece, mas eu não me surpreenderia se viesse a descobrir que muitos dos escribas extremo-esquerdistas do Afropúblico foram aprovados ou até escolhidos pessoalmente pelos administradores da Choné, precisamente por escreverem a favor da imigração. Mas é que não me surpreenderia de todo. Abram a pestana, seus palermas direitinhas, e vejam se entendem de uma vez por todas o que realmente se está a passar neste cada vez menos nosso país. E eu tenho mesmo de insistir neste ponto, porque pelo que tenho constatado, só existem duas formas de ver a questão da imigração na direita portuguesa. Ou é tudo culpa dos marxistas, ou é tudo culpa dos capitalistas neoliberais, sendo que estas duas posições são completa e igualmente estapafúrdias. Tenham lá paciência, meninos e meninas, mas a culpa é de ambos. Repito, a culpa é de ambos, neomarxistas e neoliberais. E também das várias denominações cristãs, a começar pela cada vez mais inenarrável Igreja Católica, que, na sua manifesta incapacidade de reter os devotos europeus, cada vez mais instruídos e descrentes, tudo tem feito para que Portugal receba cada vez mais imigrantes ingênuos e iletrados. É precisamente por isto que tentar mudar as políticas de imigração que vigoram atualmente no Ocidente se tem mostrado tão difícil. É necessário afrontar todas as elites e todos os interesses instalados, à esquerda, à direitinha e até entre muitos dos que acreditam na vida depois da morte.
Não perceber isto é não perceber nada de nada. É apenas andar a brincar aos nacionalismos. Porque quando se ataca apenas um dos lados deste triângulo amaldiçoado, esquerda, direitinha e igreja, acaba-se inevitavelmente por se ser conivente com os argumentos falaciosos invocados pelos outros dois lados, ainda que involuntariamente. Não adianta denunciar o marxismo cultural que promove sistematicamente a narrativa da vingança contra o homem branco se depois fechamos os olhos à contratação massiva de imigrantes para a hotelaria e restauração. Nem adianta condenar os apelos dos empresários portugueses à vinda de mais imigrantes se depois ficamos calados quando os mesmos apelos são feitos, invocando uma suposta solidariedade à humanidade, pela Catarina Martins, ou pelo Jerónimo de Sousa, ou pelo Rui Tavares. E também não é suficiente maldizer ambos os partidos de esquerda e de direitinha pela sua promoção constante da imigração de fronteiras escancaradas, se depois, na missinha de domingo, ficamos todos caladinhos quando o padreco oportunista abusa da sua homilia, para dizer que temos de aceitar mais terceiro-mundistas em nome do altruísmo, da fraternidade, do universalismo ou de outra treta castradora semelhante. Ou pior, se depois andamos a dar dinheiro às instituições da caridadezinha católica, quando é bem sabido que grande parte desse dinheiro é gasto com imigrantes, ou ainda mais grave, a trazer cada vez mais imigrantes para Portugal. Para não mencionar que estas instituições têm mandado toneladas e toneladas de alimentos e medicamentos para o terceiro mundo, sobretudo para a África, apenas para que os receptores da sua generosidade se reproduzam cada vez mais como coelhos e, pior ainda, queiram cada vez mais vir viver para a Europa, apesar de nos odiarem com todas as células dos seus corpos. Não adianta apagar o fogo à porta da nossa casa se depois deixamos entrar o fogo em nossa casa pelas traseiras ou por uma das janelas do lado. Ou começamos a tratar todos os promotores da imigração por igual, isto é, como os inimigos de Portugal que eles são, inequivocamente, ou a nossa luta contra a imigração estará irremediavelmente condenada ao fracasso, porque os avanços que conseguirmos de um dos lados do triângulo implicarão recuos nos outros dois lados. E não se iludam! Este até poderá não ser um triângulo equilátero, no sentido de que nem todos os três lados têm a mesma força, mas todos os três lados deste triângulo têm a capacidade de infligir grandes danos ao nosso país e ao nosso povo, pelo que não podemos subestimá-los. Bem, este vídeo já vai bastante longo, pelo que vou terminar por aqui. Agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir até ao fim. Bem-ajam, caríssimos. Sem querer abusar da vossa longanimidade, peço-vos encarecidamente que retenham sobretudo estes dois pontos que vou sublinhar novamente. Número 1. Os supostos erros e imprecisões dos esquerdistas são sempre contra nós, os portugueses. E número 2. Os esquerdistas nunca aplicam às outras culturas e civilizações os mesmos critérios e a mesma retórica condenatória que empregam contra Portugal e contra a nossa história. Apesar de muitas dessas outras culturas e civilizações continuarem a fechar os olhos ou até a promover a escravatura e o imperialismo nos dias de hoje. E em conjunto, estes dois pontos demonstram, com muita pouca margem de dúvida, que as verdadeiras intenções da escumalha anti-portuguesa são tudo menos benevolentes para com o nosso país e o nosso povo. Quem realmente é isento e bem-intencionado não erra sempre no mesmo sentido, nem atribui a um só povo os crimes que foram cometidos por todos os povos, ou pelo menos por todas as grandes civilizações deste planeta. Nunca se esqueçam disto, caros amigos. Errar sempre no mesmo sentido é ser portador de viés. Logo, é ser anticientífico. E condenar sempre o mesmo grupo de pessoas pelos crimes de toda a humanidade é isolar, diabolizar e perseguir esse grupo de pessoas. Sobretudo quando foi precisamente esse grupo de pessoas que mais trabalhou ao longo dos séculos e continua a trabalhar para abolir a escravatura, enquanto outros povos continuam a praticá-la com impunidade. Obrigado pela vossa atenção. Se gostaram deste vídeo, por favor deem-lhe um gosto ou gosto, partilhem-no como puderem e subscrevam-se a este meu canal. Contrariamente a outros youtubers de direita, eu não ganho nada com este canal. Rigorosamente nada. Pelo contrário, só perco tempo e paciência. A única recompensa que tenho é saber que fiz a minha parte na cada vez mais necessária labuta de divulgar a mensagem nacionalista. Por favor, não se esqueçam de fazer também a vossa parte, para que Portugal e os portugueses tenham alguma hipótese de sobreviver. Saudações nacionalistas!